Bom dia, irmãos. A graça e a paz da parte do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus sejam abundantes na vida de cada um aqui, para que isso transborde aonde é que você esteja, fora daqui. Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje, meditando um pouco em muitas coisas, na verdade, que Deus deseja nos transmitir, mas Ele amorosamente e sabiamente sabe dosar e direcionar. Só o Espírito Santo tem a capacidade de pegar uma palavra, seja ela ministrada num louvor, ou seja ela ministrada num púlpito, e fazer com que a mesma palavra caia no coração de cada um, na dimensão que cada um necessita. Independente do seu momento de vida, independente da área, se é que existe nesse momento alguma área que você está sendo afrontado por Satanás. Isso é obra dele. Basta você abrir o coração, abrir a sua boca, e se permitir ser encharcado por ele. Amém? Essa manhã nós vamos aprender um pouquinho mais do Espírito Santo a receber de Deus e ter a convicção de que aquilo que nós estamos recebendo vem dele. De novo, não basta crescermos no conhecimento de que nós somos em Cristo, mediante a palavra, mediante aquilo que a Bíblia nos diz, afirmando a nossa identidade. No processo de maturidade, na jornada de cada um, nós temos uma alma para lidar. Que ainda está sendo curada, vontades, crenças. E saber que aquilo que nós estamos vivendo é obra do Espírito Santo é crucial para que a gente saiba aonde perseverar, aonde largar, aonde entrar, aonde sair. O mestre Tiago diz assim na carta dele: sejam praticantes da palavra. A fé, ela funciona assim: você ouve a voz e você precisa aprender do Espírito Santo a praticar. O que é praticar a palavra? É você transformar aquilo num comportamento vivo daquilo que Deus diz a seu respeito ou a algo que Ele quer que você viva para a glória dEle e principalmente para o seu benefício. E Tiago diz que se nós simplesmente ouvirmos e não colocarmos em prática, nós estamos enganando a nós mesmos. Mas saiba, é a graça de Deus que te leva a praticar. Em Efésios diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé de cada um, na medida de cada um, é que vai pegar essa graça de Deus que está tentando te convencer de algo e transformar em passos. Então a graça vem, o poder do Espírito Santo vem para sarar mais a nossa alma. E com a minha fé eu respondo num comportamento que toma posse daquela palavra. É assim que nós recebemos de Deus. Aquilo que você toca, que você recebe de Deus, é um fruto que tem semente. Que a hora que a outra pessoa come, aquilo vai frutificar na vida dela.
Mas é pela graça de Deus, mediante a minha fé, que eu recebo as coisas do alto. Vamos ouvir a palavra lá em 1 João, capítulo 5, só para dar um embasamento para aquilo que nós vamos falar aqui essa manhã. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 14. Amém? E esta é a confiança que temos nele. Que caso alguma coisa peçamos, segundo a vontade dele, ele nos dá ouvidos. Olha que simples, amado. É uma confiança, é uma segurança. Qual? Estando em Cristo, você que nasceu de novo, qualquer coisa que você peça agora, segundo a vontade dele, ele te ouve. E a gente pode aqui inverter esse versículo. Qualquer coisa que a gente peça que não faz parte da vontade dele, ele não ouve. A gente entendeu o que é se ouvir. O ouvir que está aqui é Deus, quando por ação do Espírito Santo vai sarando a gente por dentro, a gente vai se alinhando com aquilo que ele sonhou para que a gente vivesse. E a nossa boca é aberta para pedir algo que faz parte daquilo. Ele ouve, mas ele ouve com uma inclinação para responder com poder. Quando Deus ouve uma oração alinhada com quem você é em Cristo, ele responde com poder sempre. Esse poder de Deus é a graça que nos energiza por dentro e nos leva, mediante a fé, a dar um passo à altura daquela palavra que ele te deu. E as coisas respondem a essa fé. Quando eu peço algo em linha com a vontade dele para a minha vida, ele ouve. Ouve no sentido de responde com poder. Esse poder não traz as coisas de fora para dentro. Esse poder me energiza por dentro. Sara a minha alma numa dimensão e me leva a dar um passo de fé. E é esse passo de fé que materializa a vontade dele na sua vida e na minha vida. Então todo o processo do Espírito Santo em mim e em você, nessa vida de edificação, para sarar a nossa alma, é para que cada vez mais a gente se alinhe com a vontade dele para nós. Segundo ele mesmo diz, os planos, os sonhos que ele tem, os caminhos que ele tem para nós, não são os mesmos que os nossos. Que a gente veio do mundo, a gente veio com uma bagagem de crenças, de modelos, de pensamentos, de uma sabedoria, que quando o assunto é reino de Deus, amados, não serve de nada. A glória é dele. Então o processo de santificação, que a gente vai ver num outro texto para dar essa base, nada mais é do que se alinhar por dentro, para que a sua boca espontaneamente faça uma oração que você vai achar que é você que está fazendo. Mas na verdade é um pouquinho da mente de Cristo que foi agora colocada dentro de você, uma metanoia. A mente de Adão foi removida numa dimensão e a mente de Cristo agora foi implantada pela graça de Deus, sua oração muda. Deus responde e Deus dá condições de você manifestar aquilo. Aquilo que? Qualquer coisa. Abram, por favor, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Nós acabamos de ler a confiança que nós, como filhos de Deus amados, portadores do Espírito Santo,
Qualquer coisa que a gente peça agora, segundo a vontade de Deus para nós, Ele ouve. E o ouve, responde imediatamente. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, ele diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vocês se abstenham para longe da fornicação. Em algumas traduções vai estar, para que vocês se abstenham da prostituição. Qualquer coisa que eu peço ao meu Pai, segundo a vontade dEle, Ele me ouve, responde, aquilo me energiza pelo poder da graça em mim, me dá ousadia para dar um passo de fé, e eu toco. Segundo a vontade dEle. E a mesma palavra explica a palavra. A vontade dEle é a nossa santificação. O que é santificação? Nada mais é do que o santo que você já é no teu espírito, transbordar agora para a sua alma. Agora as minhas crenças, as minhas emoções começam a ser transicionadas de Adão para Cristo. A minha alma vai sendo santificada. Aquilo que Adão pede, Deus não ouve. Aquilo que Cristo pede, Deus ouve. Por isso que não existe um padrão, amados. Depende da sua história, depende da sua jornada. Depende do que Deus escreveu para você viver, como vida e como propósito. O que o seu chamado precisa? À medida que você vai sendo santificado, a mente de Cristo começa a ganhar um pouco mais a sua alma, você deixa de orar como se fosse Adão, você agora ora como se fosse Cristo, Deus ouve, o poder te enche e você caminha, e aquilo acontece. Mas a santificação, segundo o apóstolo, é para que a gente se abstenha da fornicação, da prostituição. E aqui eu queria pegar um pouquinho. Quando eu digo assim para um irmão, você precisa se abster de fumar crack. Aí o irmão pode dizer assim para mim, mas eu nunca fumei crack. Nem penso em estragar a minha vida com isso. Então isso não é se abster. Se abster é algo que você faz, vem fazendo, está acostumado a fazer, que pode até estar trazendo alguma coisa que você acha que é um benefício, um prazer, mas está levando você para a morte. Então você é chamado para se abster da prostituição. Com isso, a palavra de Deus está dizendo aqui, nós, quando chegamos para Cristo, nosso espírito foi santificado, salvo, mas a nossa alma ainda não. Ela ainda é influenciada pela velha natureza, pelo velho homem, por Adão. Ela é uma prostituta. A palavra prostituição aí, no grego, amados, é porneia. O que é porneia? É uma relação sexual ilícita. Homem com homem, mulher com mulher, sexo com animais, sexo com parentes. Muito cuidado aqui, irmãos. Para se alguém que está nos ouvindo também em algum momento, lembre-se sempre de uma coisa, a Bíblia ela é um espírito. Nós estamos falando de coisas espirituais. Amém? Relação sexual, na dimensão terrena, ela tem uma conotação que a gente já está muito acostumado a entender. Mas sexo na Bíblia fala de intimidade.
Homem com homem, mulher com mulher, uma relação de sexo, de intimidade com animais, com a criação e até com parentes. A Bíblia fala assim, ó, vocês precisam agora aprender a se santificar por ação do Espírito Santo. Para quê? Para que vocês deixem de fazer isso. Uau! Mas eu nunca me deitei com um homem. Amém. Nessa dimensão fácil, identificar, glória a Deus por isso. Uma mulher pode dizer, nossa, mas eu nunca me deitei com uma mulher. Amém também, mas a Bíblia não está falando nessa esfera. Vai desembocar aí, onde a humanidade está. Mas as coisas são muito mais espirituais. Tudo que você vê que está desalinhado com a justiça é reflexo de um mundo espiritual desequilibrado na vida da pessoa. Homem com homem fala de um viver aonde nós buscávamos nos homens a resposta. Eu estou atravessando algo, eu estou num momento de vida, o que eu preciso? Preciso de um coach. Preciso de um mentor. Preciso de um novo curso. Isso é porneia. Mulher com mulher, fala da dimensão da alma. Eu viver de acordo com aquilo que eu sinto. Os meus impulsos determinam os meus passos. Quase sempre é assim, ó. Rápido. Isso também é porneia. Sexo com animais fala de um relacionamento de que você vai buscar essa intimidade para obter da criação, das coisas que foram criadas, algo para te preencher. Isso também é prostituição. Com parentes, igualmente. Amados, a resposta para qualquer coisa que a gente vai precisar nessa jornada de vida no Espírito não está no homem, não está na sua alma, nas suas emoções, não está na criação em si, muito menos nos seus parentes, porque agora você é uma nova criação, você pertence à família de Deus. Agora, você não busca mais nenhum relacionamento de intimidade para obter algo que você precisa. O que é uma prostituta? É uma pessoa que vende o corpo dela em troca de algo que ela precisa obter. Amém? Simples assim. E espiritualmente é a mesma coisa. É uma alma que ainda não foi renovada pelo Espírito Santo, negociando o corpo. Por quê? Ou no homem, ou naquilo que eu quero, ou em algo externo, ou nos meus parentes, tem algo que eu preciso obter de fora. E aí eu acabo negligenciando a voz de Deus que quer me levar para uma intimidade com Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, para gerar algo. Não para mim mesmo, em primeira instância, mas para um propósito. Então, quando a Bíblia diz assim, ó, a santificação é um processo onde nós vamos sendo sarados para deixarmos de andar em fornicação. A religião pega isso, amados, e diz que fornicar é simplesmente a irmãzinha que está no noivado com o irmãozinho que tem 19, 20 anos, não podem se deitar antes do casamento porque é pecado. Depois que assinou um papel, aí pode. Meu querido, que rasura é essa? Não estou autorizando, mas eu estou dizendo, a coisa é muito mais profunda. Essa impureza, essa fornicação é qualquer relacionamento que te leva externamente ou nas emoções a buscar algo para si. Qualquer relacionamento com foco em obter, ao invés de entender que o foco do Espírito Santo em nós agora, no corpo de Cristo, é nos engravidar de uma palavra e nos gerar a dar. Quem está procurando obter é porque precisa. E nós precisamos de coisas, amém? Mas quem, pelo Espírito, aprende a se torna um canal e também é suprido. Qual é a diferença? Aqui é eternamente suprido.
Jesus, ele sara a gente nessa dimensão, explicando como que isso opera. Mateus capítulo 6, verso 6. Então eu vou orar cada vez mais segundo a vontade de Deus para a minha vida. E aqui eu tenho garantia que qualquer coisa que eu peça, Ele me dá ouvido. Irmão, deixa eu chocar um pouquinho em você aqui. Eu vou pedir um carro para o Senhor. Ele vai me dar ouvido? Depende. A motivação. Se a motivação estiver desalinhada, Ele vai te dar mais graça para que você seja sarado por dentro, se alinhe e Ele consiga te colocar aquilo com a motivação correta. Satanás não age assim. Satanás te dá qualquer coisa de fora, desde que você se perca e perca o seu chamado. O Pai não. O Pai continua te amando, continua te convidando para um relacionamento de intimidade, aonde, à medida que essa graça vai te sarando, quando você está praticando a palavra, orando em línguas, gastando tempo conhecendo a palavra de Deus, meditando, confessando, louvando, adorando. Você está permitindo que o Espírito Santo te cure por dentro. E aqui, em determinado momento, o que você precisa? Filho, pai, eu preciso de um foguete. Ele te dá. Para quê, filho? Porque tem um astronauta lá na estação espacial, que se ele voltar para a Terra e por algum acidente ele for ceifado, ele não nasceu de novo. Então, na minha jornada, eu preciso ir lá pregar o evangelho para ele. Eu preciso de um foguete, pai. Ele te dá. Nossa, na época de é um absurdo. Olha para a cruz, irmãos. Foi o que Jesus fez. A gente fala aqui com uma certa frequência isso. Se existisse só você no mundo, Jesus viria só por sua causa. A obra dele é para toda a humanidade coletiva, mas ela é individual, é uma obra de amor para você. Você precisa se encharcar com isso. Então não existe limitações para Deus naquilo que Ele sonhou para que você viva uma vida abundante, mas com o propósito da vontade dEle. Aqui está a nossa segurança. Jesus disse, nesse processo agora de se abster dessa fornicação, como é que eu vou viver agora? Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra tu para o teu aposento, e havendo fechado a tua porta, ora tu ao teu pai que está em secreto, e o teu pai, aquele que está vendo dentro do secreto, no Espírito, te recompensará publicamente. Não está falando de coisas, está falando de Cristo. Todas as vezes que nós nos trancamos no quarto com o Espírito Santo para termos a relação de intimidade lícita, não com homens, não com nós mesmos, não com as coisas, nem com parentes, mas com o próprio Cristo na pessoa do Espírito, nós estamos dando oportunidades para Ele nos engravidar com uma palavra, que vai gerar o quê? Uma gestação de um pouco mais de Cristo em nós. E o que esse um pouco mais de Cristo em nós precisar de recursos, vem a galope. Intimidade. Esse é o processo da fé. Deus nos dá palavras de fé em fé, aquilo nos enxerta por dentro, um processo de gestação daquilo é startado, o comportamento muda, as pessoas começam a ver você grávido de uma palavra. As
pessoas começam a ver você, a viver a imagem daquela palavra antes de aquilo chegar às suas mãos, propriamente dito. Mas você já entrou naquele processo. Você já está curtindo essa gestação espiritual antes mesmo de pegar o fruto nas suas mãos. Isso é um pouco mais de Cristo, meu irmão. Isso quer te recompensar publicamente. Então, a resposta para a nossa vida, mas na fé, é sempre essa. É ouvir Deus, à medida que Ele fala conosco, Ele nos dá graça para que a gente creia naquilo, a gente se torna alguém, seja homem ou mulher, grávidos. Você vai para o quarto para ter intimidade com o seu Senhor. A mesma palavra, isso choca um pouquinho nossa mente religiosa. Mas a palavra conhecer, amados, é uma palavra que tem uma raiz de tradução no grego, que é a relação de intimidade sexual. Um dia vão chegar para Jesus e dizer assim: Senhor, em teu nome pregamos, expulsamos demônios, fizemos e acontecemos. E ele disse assim: mas eu vos direi, eu nunca vos conheci. E se conheci, é essa palavra. Você fez um monte de coisa, mas onde que nasceu isso? Nasceu no quarto com o meu espírito? Não, nasceu em boas ideias. Não sou pai disso aí que você criou. Isso aí que você recebeu por ter uma ousadia, um comportamento que até manifesta algo, que te faz correr atrás, não foi eu que gerei. Nunca vos conheci. Nós já fomos libertos de terminarmos esse lugar por causa dessa mensagem de vida no Espírito, que nos instrui simplesmente no relacionamento prático, diário com o Espírito de Deus. Para que a gente deixe a nossa alma ser sarada. A nossa alma que, enquanto ainda opera na velha natureza, ela é uma alma prostituta. Choca um pouquinho, né? Por que ela é prostituta? Porque se ela tiver que falar algo em prol daquela pessoa que está ouvindo ser salva, mas aquilo for custar alguma coisa, ela não fala. Porque ela precisa daquilo. Ela negligencia em prol de algo que ela tem necessidade, ela negligencia aquilo que realmente importa, que é eterno. Isso é uma prostituta. Mas a hora que Deus consegue te engravidar de uma palavra, que aquilo começa a ser gestado e aquilo nasce, o próprio fruto, essa recompensa pública fala por si. Então a fé, ela é esse lugar onde nós vamos recebendo de Deus o que? Mais de Cristo. E tudo o que é necessário para que esse mais de Cristo viva através de nós, acompanham essa salvação. Então nosso foco não está no homem, não está em nós, não está nas coisas, está em passar tempo com Ele, para que de fé em fé, essas coisas vão sendo geradas em nós. A fé, amados, de novo. O justo viverá pela fé. Eu vou crescer em fé para que eu vença primeiro. E aí então, depois que eu estiver suprido, cheio, com a minha vida em ordem, aí eu vou amar. Isso não é a fé de Deus. Isso é uma fé egoísta. Isso não é a fé do Espírito Santo. A fé que tem valor, a fé de Deus, a fé de Cristo, ela opera numa estrada chamada ágape, amor. E a Bíblia nos conta a história de um homem que é o pai dessa fé, que é o nosso pai na fé também, chamado Abraão. Vamos abrir? Gênesis capítulo 12. Diz assim a palavra de Deus: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus está chamando Abraão aqui para deixar de ser alguém fornicador. Eu sou agora aquele que vai te dar destino. Só que você vai precisar abandonar tudo aquilo que é terreno, que ainda opera em você.
É isso que nós não precisamos nos preocupar, nem tentar entender como que vai ser. Nós só precisamos, amados, ficou muito simples para nós, nos entregar ao Espírito Santo, nas práticas que a gente fala aqui com uma frequência, porque é a base do nosso chamado. Sem o Espírito Santo gerar em nós essas coisas, qualquer fruto que nasça, é uma obra da carne, não é um fruto do Espírito, na verdade. Então sai da sua terra, sai da sua parentela, da casa do seu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Verso 2: E far-te-ei, farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. A alma ainda não renovada, ela tem necessidades. Ela se prostitui como? Buscando no homem, em si mesma, nas coisas ou nos parentes terrenos, um relacionamento que forneça para ela esse suprimento. São coisas lícitas, irmãos, não é errado. Todos nós temos necessidades aqui, amém? Só que ela quer pegar essa bênção. Mas a proposta de vida no Espírito, a proposta da fé, que começou aqui em Abraão, é: tu serás uma bênção. Tem uma tradução que infelizmente não está no literal, que me marcou muito, é: se tu uma bênção. Ou seja, seja você aquilo que eu digo, que é Cristo, mas muito mais na vida de todos aqueles que passarem por você. É muito bom pegar, é muito bom receber um alívio, é muito bom receber um socorro de fora para dentro, e Deus é gracioso nesse processo, Ele cuida da gente, mas é muito melhor entrar na escola do Espírito Santo e aprender a se tornar uma bênção. Porque a partir dali você nunca mais vai ter necessidade daquilo, porque você vai ser um canal daquilo para o mundo. Isso é amor. Quem busca é uma consciência caída de que necessita. Quem se torna é uma consciência sarada de que sabe quem é e que tem acesso a uma fonte inesgotável do que? De qualquer coisa que o meu chamado precise, que a minha vida, para uma vida feliz, gloriosa, necessite. Se tu uma bênção, verso 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É isso que Deus faz com nós, até hoje. Quando Ele te dá uma palavra, quando Ele sara um pouco mais da nossa alma, mas não é Ele que faz isso automaticamente, somos nós que entendemos a necessidade de praticar a palavra de Deus, para que Ele tenha acesso, autorização a vir e tirar um pouco mais de Adão de nós e implantar Cristo, para que a nossa oração se alinhe. O que a gente está fazendo aqui? A gente está saindo da nossa casa terrena, da nossa parentela terrena, de tudo qualquer coisa que passou, que o mundo se firma. Nós estamos indo para um lugar que Deus vai te mostrar. Diz a palavra de Deus aqui no verso 4, que Abraão simplesmente partiu. Deus sempre vai começar as coisas na nossa vida, amados, pelo fim. Quando Ele te dá uma palavra, Ele não te deu algo a perseguir, algo a conquistar, algo a você se esforçar para chegar lá. Ele te deu um lugar no Espírito que Ele já te vê. E a graça que vai te enchendo, vai te dando ousadia para se comportar à altura daquela palavra. E agora tu, eu, você, será a própria bênção, será a própria palavra vivendo. Foi assim que startou a jornada desse homem. Deus não deu coisas, Deus não deu muito o mapa dos passos, Deus só deu o destino.
O como que nós somos chamados para abandonar quando Deus nos dá algo do Espírito é querer saber e planejar exatamente aonde que a gente vai ir até lá. Esse como é ruim, amados. Não se ocupe com isso. Se delicie, se encha, agradeça, louve por aquilo que Ele te disse, como está sendo verdade na sua vida, porque já é no teu espírito. O como no sentido de um passo, de uma escolha, de uma decisão, vai sendo acrescentado à medida que essa jornada vai sendo feita. A partir do momento que você parta e assuma essa palavra como verdade em você. Mas Abraão, assim como nós, errou. Vou só resumir aqui alguns pontos que não é o foco dessa manhã. Abraão recebeu a palavra e partiu. No meio do caminho, ele entendeu o chamado, ele entendeu o propósito, que nada mais é do que trazer Cristo para a terra, Jesus, homem. Essa foi a promessa, na verdade. O dia que Deus chega para ele e diz: olha para o céu e conta as estrelas, se é que tu podes, Abraão. O que Deus está dizendo ali? Abraão, olha para o céu e veja a história que elas contam. O evangelho estava escrito lá. Abraão diz que olhou e creu. Assim será a tua semente, Jesus. Abraão, de alguma maneira, pela graça de Deus, olhou para o céu, as constelações, que hoje o mundo considera como os 12 signos, que tem o seu princípio nesse momento. A Bíblia fala do zodíaco, mas era uma sombra, amados. Era a história do Jesus, do Messias, que ia se encarnar. E Deus está chamando Abraão para fazer parte. Abraão creu, e aquilo foi imputado como justiça. E ele foi, continuou indo, caminhando. Chegou no momento que ele se choca com uma necessidade. Senhor, como que vai se dar isso? Porque eu não tenho filho. O herdeiro da minha casa vai ser o Damasceno, Eliezer, o servo. O Senhor não me deu filhos. A primeira necessidade surgiu. Para quê? Para que a palavra que Abraão já tinha acolhido pela fé, tinha dado um destino, no meio do caminho, uma necessidade. Filho, amados, não é filho, é ser humano somente. É qualquer fruto, é qualquer bênção, é qualquer coisa que você precise na sua jornada. Está claro isso? Senhor, eu não tenho. Diz a palavra de Deus que aquilo começou a demorar. E aí Abraão, com a esposa, cometeu aquilo que a gente comete demais nesse processo. No início, principalmente. A esposa de Abraão chegou para ele e falou: Abraão, já passou 20 e poucos anos. Cadê? Cadê esse filho? Cadê essa bênção? Cadê isso que Deus disse que a gente já tem? Pega então, deita com a escrava. Dá um jeitinho. Fabrica. Porque eu acho que é aqui que Deus disse. Acho que é isso que ele quis dizer na verdade. Só que ele não foi claro o suficiente. Olha nessa alma. Tentando ensinar o Espírito Santo a como. E na verdade Deus está simplesmente tratando Abraão e Sara por dentro. Para Abraão, amados, demorou 25 anos, por quê? Porque Deus demorou 25 anos para manifestar Isaac, que é o filho, ou que é a bênção que você precisa nesse momento? Não, demorou 25 anos para Deus conseguir sarar Abraão. Isso é uma coisa ruim que a religiosidade traz para nós. A gente tem que ter consciência, irmãos. As coisas de Deus na minha vida, elas acontecem à medida que a minha alma é sarada e a minha oração é alinhada com a vontade dele, imediatamente. Para Abraão demorou 25 anos porque foi um processo dele.
Não posso pegar esse modelo e trazer para as pessoas uma expectativa de demora. Porque a pessoa fique patinando em algo. Não, amados, já está feito. Se entrega ao Espírito Santo, deixa ele te sarar, deixa ele tirar Adão de dentro de você e colocar Cristo. Que a hora que isso acontecer, não importa o que você necessite para glorificar o teu Pai, vai nascer. E esse processo se deu. Abraão errou, gerou um filho na carne, chamado Ismael, todos conhecem a história, amém? Abraão queria que esse filho vivesse. O pai nunca reconheceu, Deus nunca reconheceu ele como de legítimo. Por quê? Porque não nasceu da intimidade, nasceu por fora. E aí chega num ponto, irmãos, depois que Deus consegue tratar esse homem e essa mulher, e consegue manifestar esse filho, essa bênção, que é onde eu queria chegar, que Deus põe Abraão à prova. Avance um pouquinho em Gênesis capítulo 22. Deus chama Abraão com 75 anos de idade. Um processo se starta, Deus conversa com ele, Deus dá direções para ele. Abraão erra várias vezes, gera um filho na carne, mas Deus nunca desistiu do projeto. Deus nunca desiste do seu propósito. Não importa o quanto que você erre o caminho. A graça sempre, não importa o quanto que eu erre o caminho, a graça está sempre disponível na pessoa do Espírito Santo para nos alinhar novamente. Mas o fato é, depois de 25 anos, Deus conseguiu, essa palavra é estranha para nós. Deus pode, quando? Agora. Mas ele vai conseguir agora? Depende de quê? De mim. Acreditar que já é. Que é o quê? Que é isso que eu quero? Não, que é a vontade dele para mim. Às vezes nós pegamos as nossas vontades próprias e colocamos nesse lugar. Por isso que as coisas não acontecem. Só passe tempo com o Espírito Santo, amados. Aquilo que você acha que é bom, que você acha que você quer, não vai existir nem memória dentro de você quando você conseguir tocar naquilo que Deus planejou para você. É muito superior. Mas o fato é que depois de 25 anos, o processo se fechou, Abraão conseguiu, a Bíblia diz que Sara, que é a esposa, ela recebeu poder para acolher a semente. Olha que interessante, o poder aqui. É a palavra que vem numa alma sarada, que agora ela acolhe aquilo como verdade, e a boca e o comportamento mudam. E aí Isaac nasceu. 25 anos. Só que aí Deus chega para Abraão, Gênesis capítulo 22, verso 1. E aconteceu depois dessas coisas, de toda essa jornada, que tem muito mais coisas, depois se os irmãos quiserem ler em casa, não dá tempo de comentar tudo aqui, nem é o foco. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse Deus, toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Olha que Deus louco, irmãos. Depois de 25 anos, eu pego, ele fala, agora viu, me dá, sacrifica para mim. Deus estava pondo Abraão à prova para Abraão mesmo, não para Deus. Deus já sabia que ele não ia matar. Mas era Abraão que precisava agora conhecer a dimensão do que ele tinha tocado e para que era aquilo. Verso 9, avança um pouquinho, Gênesis 22. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha, um tipo da cruz aqui. Verso 10, e estendeu Abraão a sua mão, e tomou a faca de comer,
para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então o anjo disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Irmãos, Abraão tinha 2 filhos, naturalmente dizendo. O que ele fez, mediante um conselho da alma, e aquilo que ele recebeu de Deus, Isaque. O que ele fez por fora do projeto, por fora do chamado, Ismael. E o que ele recebeu de Deus, Isaque. Quando Deus pediu, viu, pega teu único. Deus jamais vai pedir Ismael para você. Amados, tudo aquilo que nós fabricamos muitas coisas, Deus não quer. É por isso que Deus não quer o nosso tempo. Por isso que Deus não quer o nosso dinheiro. Quando a gente se achega para o Senhor. Deus não quer as nossas coisas, Deus não precisa. Ele quer primeiro gerar de fé em fé Isaques na nossa vida. Propósitos, tempo, recursos, destino. E aí sim, de uma maneira leve, isso é servido no reino. Então pega teu único filho, aquele que eu te gerei em você. Aquilo que você faz, continua aí, não tem problema, mas não me serve. Abraão foi, e o anjo disse no verso 12, né? Então não estenda as tuas mãos sobre o moço, não lhe faças nada, porque agora eu sei que temes a Deus, não me negaste o teu único filho. Verso 13, então levantou Abraão seus olhos e olhou. Levantou Abraão seus olhos e viu, e eis um cordeiro detrás dele, travado pelos seus chifres, no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho Isaque. E chamou Abraão o nome daquele lugar de O Senhor Proverá, de onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Vou linkar aqui os assuntos, amados. Na vontade de Deus para a sua vida, você vai receber de graça. O que, Cristo? Mas o que eu preciso é de uma cura. Não. Você precisa de Cristo vir habitar na sua saúde, porque você precisa da sua saúde para um propósito. E a hora que isso é gerado, você anda com pessoa sarada, por um propósito, trazer mais Jesus para a terra, e como consequência, você é alguém que recebe a cura também. Mas você se tornou a bênção, não buscou ela para si. Amor. Mas é no monte do Senhor que se proverá. A gente ouve muito isso. Jeová Jirê, ou o Senhor proverá, o Senhor proverá, o Senhor proverá, o Senhor proverá. Proverá o quê? Aquilo que você recebeu no quarto. Um pouco mais de Jesus aí. Tudo, amados, pode ser ajustado com essa lente do amor. Você não tem necessidades externas. Eu não tenho nenhuma necessidade externa. Embora as circunstâncias possam estar tentando nos enganar. Que aquela área está faltando algo, que aquilo ali é algo que não vai dar certo, que aquilo ali não vai acontecer, ou que aquilo ali já deu ruim. São enganos as circunstâncias. Que estão aguardando o quê? A sua intimidade com o Espírito Santo, para que Ele te enxerte com algo, com Cristo, para que você descubra que nessa aparente necessidade, o Cordeiro de Deus já te foi dado. Ele vai suprir esse lugar, em primeiro lugar, a ponto de você se tornar uma bênção e de quebra aquilo que você precisa, porque todos nós precisamos. Então Deus não provê coisas, Deus provê o Cordeiro. Por isso que eu dei o exemplo do foguete radical aqui. A gente se escandaliza, amados, com um pastor que tem avião. É ladrão. Infelizmente, boa parte eu acho que é também. Mas tem pastores que não.
Tem pastores que têm uma envergadura tal no reinar, um chamado tal, que ele necessita de um avião. Aí os outros carnais olham isso e falam, também quero um. Deus dá? Só que aí ele tem que manivelar a igreja para receber a oferta, para fazer, aí vai lá e compra. Um é Isaac, aquele que Deus deu. O outro é Ismael, aquilo que ele fabricou. Um gasta o avião no reino de Deus, outro também, Deus usa os dois ali. Só que aqui um vai ouvir, nunca te conheci. Porque tudo isso que você fez para mim, eu tenho tanto amor pelas almas que eu não vou me limitar à sua imaturidade para salvar. Se você pregar a minha palavra, eu vou salvar. Mas você ser alguém galardoado, recompensado, ser alguém que me agrada e ter uma vida plena é outra história, depende de você passar tempo comigo. Então Deus provê, amados, Cristo. Por que Abraão não titubeou, não pensou? Nossa, pediu 25 anos esperando, agora ele me pede isso. Ô Senhor, deixa eu orar. Vai que é minha carne. Não, a Bíblia diz que Abraão levantou na mesma madrugada. Por quê? Porque ele recebeu por dentro. Ele se tornou por dentro. Ele sabia que se Deus estava pedindo algo que ele mesmo tinha gerado nele como fonte, aquilo, se fosse de uma maneira temporária retirado, iria voltar para ele. Se Deus pede Ismael, Abraão não dá. Não está escrito na palavra, mas eu estou usando aqui um pouco. Dá Ismael, a pessoa não dá. Dá o seu tempo aqui. Esse que você está gerenciando, tentando fazer o seu melhor. A gente não dá. Porque custa, amados, para a gente. Dá a sua oferta, traz o seu dinheiro. A gente não dá. Não dê mesmo. Vá primeiro passar tempo com o Espírito. Vá receber dele, de fé em fé, essas sementes, essas verdades que vão gerar um pouco mais de Cristo nessa dimensão, nessa área. E aquilo que nascer dali, seja qual fruto for, tem um propósito de servir. E a você também. Supre a sua necessidade, mas transborda uma geração de famintos. Então Deus provê sempre o cordeiro e com ele vem qualquer coisa que você necessite, segundo a vontade de Deus para a sua vida, de graça. Essa é a fé que opera pelo amor, que vai desembocar, onde a gente vai encerrar em Atos, capítulo 4. Naquilo que a gente tem falado um pouco aqui esses dias, sobre o corpo, sobre a igreja do Senhor Jesus, não a igreja sistema, não a igreja religiosa, mas um corpo vivo, que está sendo edificado e adornado pelo poder do Espírito Santo. Isso vai acontecendo à medida que essa fé vai sendo desenvolvida, à medida que nós vamos sendo santificados. Para quê? Para deixar de funcionar como Adão, para fluirmos segundo a mente de Cristo. E aqui, qualquer coisa que eu peça, Ele me ouve. Ele me ouve e Ele responde com um poder que me engravida para dar um passo. E aquilo vem para as minhas mãos. Para a glória dEle e para o reino dEle. Essa é a igreja. Assim que Abraão viveu lá atrás, sem o Espírito Santo, como morada nele, nós temos o Espírito Santo, amados. Talvez por isso que para Abraão tenha demorado tanto tempo, não sei. Mas para nós não é para demorar. Onde que isso vai desembocar? Na igreja. Atos capítulo 4, verso 32. Diz assim a palavra de Deus. E da multidão daqueles havendo crido, aqui era o momento onde o Espírito Santo, há poucos momentos atrás, no capítulo 2, havia sido derramado. A igreja foi startada como edifício, como morada de Deus. As almas estavam sendo convertidas e acrescentadas nesse lugar espiritual. Então, verso 32. Da multidão daqueles havendo crido, era o coração e a alma
um só. E nenhum sequer dentre eles, coisa nenhuma, daquilo que está possuindo, dizia ser propriedade privativa dele. Mas todas as coisas lhe eram comum. Amados, o Lucas aqui, que é o escritor de Atos, está falando da mesma coisa, em outras palavras. Vou traduzir aqui. Da multidão daqueles que haviam crido, era o coração e a alma um só. E nenhum sequer deles, coisa nenhuma daquilo que está possuindo, daquilo que está recebendo da intimidade, daquilo que está sendo gerado, dos Isaques que Deus quer fazer através de nós, dizia ser propriedade privativa dele. Porque aquilo que Deus nos dá em Cristo tem como benefício não só a nossa vida, por isso que transborda. Nós somos mordomos, administradores de tudo que Deus nos dá. Tempo, recursos, dons. Então aquilo que eu recebi, o Isaac que agora eu toquei, nossa, corri tanto tempo atrás, imaginando como fazer, nos homens, nas minhas vontades, nas coisas, nos meus parentes. Não, agora eu descobri que era só eu me trancar no quarto e ele me engravidou. E a graça dele em mim me levou a me posicionar e aquilo foi gestado. Isso não é meu. Eu estou usufruindo. É meu, mas não é meu. Vocês entendem isso? Mas todas as coisas lhe eram comum. Verso 33, em com grande poder davam testemunho os apóstolos da ressurreição do Senhor Jesus, e abundante graça havia sobre eles. Verso 34, porque também, atenção aqui irmãos, não havia necessitado algum entre eles. Essa é a igreja que anda no Espírito e no poder de Deus, sendo forjada nas práticas que a gente vive e ensina. Não havia necessitado algum entre eles. Nós podemos chegar para o Senhor, e chegamos para o Senhor com várias necessidades. Mas depois, a hora que você entende a fé, e mergulha nesse lugar, e se entrega ao Espírito Santo, você vai descobrir que você não tem mais necessidade de nada. E tudo aquilo que ele vai gerar aí, são só chamados para que o amor de Deus transborde através de você. Cada aparente necessidade que você tenha hoje, é um chamado do Espírito Santo, para ele te engravidar com Isaac. E um pouco mais de Cristo nascer aí. Supre a sua necessidade, mas supre a mesma necessidade na vida de todos os homens, para salvação. Porque tantos quantos proprietários de campos ou de casas eram, vendendo-os, traziam os valores dessas coisas sendo vendidas e depositavam ao lado dos pés dos apóstolos. Verso 35, e repartia-se cada um segundo todo e qualquer homem havia necessidade. Olha que interessante aqui. Acabou de dizer que entre eles não havia necessitado. Mas aqueles que estavam vivendo nesse lugar, recebendo de Deus uma vida progressiva, uma vida de gozo, de alegria, que vai te enriquecer, segundo a palavra, em tudo, amados. Tudo é tudo. Não limite o Senhor, deixa Ele fazer a obra. Mas a Bíblia diz que essas pessoas não consideravam próprias, não tinham apego. Aquilo que a gente conquista, irmão, é difícil Senhor, pode levar para abençoar aquela irmã que está necessitando dessa coisa em si. Não, talvez ser sustentada nesse momento para que ela evolua na fé também. A gente não tem essa capacidade, nós não somos bons assim, irmãos. Mas aquilo que Deus nos dá, sim. E repartia segundo cada um tinha necessidade. Quem que são os que tinham necessidade? Os que estão se chegando.
os que ainda estão aprendendo a caminhar nesse lugar. Quanto mais nós amadurecemos, quanto mais tempo de quarto, quanto mais nós oramos no Espírito, mais Ele vai nos engravidando da verdade, mais nós vamos nos tornando a própria bênção, menos necessidade nós temos. E se Deus pedir o quê? O que Ele necessitar. Assim como Ele pediu para Abraão, sacrifica o seu filho para mim. Sabe isso aí que eu te enchi? Agora eu preciso disso para salvar aquilo ali. Deus não está pedindo algo de você mesmo, Ele está te dando uma oportunidade de ser promovido nessa situação. Porque aquilo que Ele te dá com o propósito, a hora que você entrega, e a gente entrega quando vem dEle, é uma oportunidade de avançarmos ainda mais, porque Isaac vai crescer. Isaac vai ser potencializado. Depois de que Isaac nasceu, depois desse momento, amados, se desdobra toda a nação de Israel. Vem os patriarcas, vem o governo, vem as bênçãos, vem a terra da promessa. Então é assim que nós recebemos de Deus. Nós não recebemos por fora, mas eu preciso de algo que está fora. É a mentalidade errada ainda, é a mentalidade que ainda precisa ser santificada. O que eu preciso, na verdade, é de uma palavra. Uma palavra. Um momento onde você orou em línguas, numa certa dimensão, que um texto, que uma semente se abriu. E a hora que você passa por ela, aquilo te enxerta, aquilo te engravida. E agora você sabe porque sabe e vai nascer. O que Satanás mais combate? Seu tempo com o Senhor. Não é aqui, irmãos. Amém? Vai desembocar aqui na unidade, como a gente acabou de ler. Porque necessitados vão se chegar. Mas aqui dentro não há nenhum necessitado. Você pode chegar necessitado, mas é rapidinho, você vai descobrir. Tudo que você precisa já te foi dado. Vá para o quarto. Vai orar em línguas. Vai deixar Ele te engravidar. Vai fazer amor com o Espírito Santo. Que blasfêmia, né? Não, mas é o que a palavra diz. Quarto é um lugar de intimidade. Não estou falando de coisas carnais, sensuais. Estou falando de ágape. Vai deixar Ele te gerar mais de Cristo. E tudo isso vai culminar numa vida abundante, em prol do reinar, que vai culminar numa igreja viva e saudável, onde não há necessitados, onde os necessitados olham e se achegam. Para quê? Para que eles deixem de ser necessitados, para que eles se tornem também uma bênção, através do fruto que nós damos em nome de Jesus. Que nós possamos entender essas verdades, meditar e tomar uma decisão de cada vez mais ir para esse lugar. É uma escolha, meu irmão. Não há mais nada para Deus fazer por você, por mim. Tudo já está feito. Se entregue ao Espírito Santo, deixa Ele tratar a sua alma, deixa Ele cuidar de você por dentro, e você vai viver uma vida plena, abundante, de paz, de propósito eterno, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.